O estudante de medicina aqui de Maceió usou o perfil da rede social para fazer uma reclamação. Imagine qual foi a reclamação dessa jovem estudante de medicina. Ela expôs nas redes sociais que perdeu a hora de dormir no plantão do estágio porque uma paciente teria chegado com sinais de infarto. Isso mesmo. Vamos entender esse caso triste com a repórter Beatriz Lacerda, que está ao vivo com a gente, inclusive, porque já tem, inclusive, um afastamento da acadêmica, não só do estágio, mas como é que está a situação em relação à faculdade, porque, claro, isso não é ensinado, com certeza, na faculdade de medicina. Não é isso, Beatriz? Mais uma vez, boa noite para você. Exatamente, Edson. Essa estudante de um curso de medicina de uma faculdade particular aqui de Maceió está no 9º período. Ela fazia o estágio lá na unidade mista Dr. José Carlos de Guzmão, que fica em Marechal Deodoro, e usou as próprias redes sociais para postar um story dizendo que tinha perdido a hora de dormir, que faltavam 10 minutos para ela dormir durante o plantão do estágio, mas que naquele momento tinha acabado de chegar uma paciente que atrapalharia o sono dela. O problema é que, além desse absurdo já ter sido postado, a paciente estava numa situação de emergência, um caso gravíssimo. Ela chegou com sinais de infarto e edema pulmonar. Inclusive veio a falecer horas depois. No momento que essa paciente chegou, a estudante usou as redes sociais para fazer, então, essa reclamação de que ela perderia a hora de dormir no plantão do estágio da unidade mista Dr. José Carlos de Guzmão. E depois fez uma nova postagem, já dizendo que a paciente havia falecido e que ela não tinha conseguido dormir. Esse absurdo foi denunciado pelos próprios estudantes que seguem essa aluna nas redes sociais, viram a publicação e acharam um total absurdo, né? Uma falta de respeito, um desprezo pela vida humana. E denunciaram o caso à instituição onde ela estuda, que no caso era a faculdade SESMAC, o Centro de Estudos Superiores de Maceió. E quem está aqui ao meu lado é justamente o coordenador do curso de medicina da faculdade SESMAC, André Falcão, que também é professor e tem mais de 30 anos de atuação como médico, também dá aulas. É uma pessoa que dedicou a vida inteira para o ofício de salvar vidas e que, primeiramente, estava aqui até emocionado, viu, Edson, falando comigo, porque disse que em toda a carreira dele nunca presenciou, nunca viu uma situação como essa, né, professor? Então, hoje vocês tomaram conhecimento do caso pelas redes sociais. Ok, boa noite a todos. É com muita indignação e muito espanto que a gente tomou conhecimento do fato através das redes sociais e dos grupos de alunos. E a primeira impressão é da profunda gravidade do caso. Não é esse o perfil que a gente se esforça para formar e oferecer à sociedade de profissionais. Destoa completamente essa atitude dos nossos alunos. Nossos alunos formados, eles são formados em 2 princípios fundamentais na medicina e na saúde, que é a empatia e a ética. Tanto que nossos formandos e formados atuaram e se inseriram na pandemia, naquele momento de grande gravidade de saúde pública, e deram resposta à sociedade. A atitude dessa aluna não corrobora em absolutamente nada com a nossa opinião, com o perfil da nossa filosofia e da filosofia da instituição onde ela quer estudar. Então, o primeiro passo foi afastá-la do estágio imediatamente, enquanto todo o fato é afastado. Isso foi comunicado a Marechal Deodoro, que também já assumiu essa atitude, independente da nossa. Amanhã, logo cedo, o colegiado do curso se reunirá para analisar a gravidade do caso e tomar as medidas disciplinares, porque houve uma quantidade grande de infrações éticas, começando pelo Código de Ética do Estudante. Existe um Código de Ética do Estudante e que é muito cobrado dos alunos. É um dos itens avaliativos que mais pesam na avaliação do aluno. Então, é uma avaliação muito grave da situação, porque há uma infração previsível. Nós estamos checando melhor todos os dados, porque tomamos conhecimento pelas redes sociais, mas em se configurando em verídica realmente toda a postagem,
todas as medidas, as mais duras possíveis, serão buscadas. Primeiro na instância do colegiado, que prevê várias punições, e depois o encaminhamento para a instância institucional, porque a instituição, tenho certeza, não compactua, não aceita um tipo de atitude como foi essa demonstrada nas redes sociais. Então ela muito grave. Feriu preceitos do Código de Ética do estudante de medicina. Em primeiro ponto, mas outras infrações éticas que estão sendo analisadas, não só do estudante de medicina. Houve a exposição do nome de uma paciente, houve a exposição do nome de um profissional que estava junto, e isso tudo tem desdobramentos até fora da instituição. E aí não nos cabe exatamente analisar isso, mas para que todos entendam a gravidade da situação, todos precisam ser alertados para a grande repercussão que tem as redes sociais. Hoje as redes sociais têm um alcance muito grande, tudo que se fala, tudo que se pensa tem implicações muito grandes. Imagina para a vida humana não ser considerado como importante numa situação que a gente está vivendo. Não vamos aceitar isso como normal, como digno. Nós agiremos e a sociedade pode esperar. Muito obrigada aqui pelo seu desabafo e pelo esclarecimento, né, como médico, como professor, a respeito desse caso. E o senhor falou aí sobre implicações, né, fora da faculdade. A gente consultou, professor, o advogado, o Otoniel Pinheiro, para saber se há algum tipo de crime na conduta dessa estudante de medicina. Vamos ouvir o que ele falou. Olha só, apesar de as declarações serem reprováveis do ponto de vista ético e do ponto de vista administrativo, nós não poderemos afirmar pelas simples declarações que há crime ali, uma vez que o direito penal é regido pela tipicidade, ou seja, a conduta do agente, ela deve estar descrita exatamente na lei, por exemplo, de prevaricação, que no caso tem que haver mais elementos ali para saber se houve um efetivo prejuízo ao atendimento da paciente. Então, pode haver uma punição administrativa, no caso, e a família pode, por exemplo, entrar com a indenização por danos morais contra o município de Marechal Deodoro, em virtude da responsabilidade objetiva, uma vez que a estudante ali estava exercendo uma função pública ali no hospital, que pode ser imputada, assim, à Prefeitura de Marechal Deodoro, que posteriormente, se perder o processo, pode entrar com ação regressiva contra o funcionário público, né, que ela estava cumprindo ali um papel de funcionário público, caso se constate dolo ou culpa. Pois é, vale lembrar que nessa postagem que a estudante de medicina fez, ela expôs o nome da paciente e o procedimento médico que havia sido realizado naquele momento, em que a paciente deu entrada lá na unidade de saúde de Marechal Deodoro com sinais de infarto e de edema pulmonar. Então, algumas informações vazaram. Então, houve a exposição dos dados dessa paciente, que inclusive veio a falecer. E tudo isso vai ser considerado na avaliação, não só lá da faculdade que ela estuda, para saber se há condições da estudante se manter como acadêmica dessa instituição. Mas isso vai ser decidido após uma reunião que será realizada amanhã. A gente tem aqui a Secretaria de Saúde de Marechal Deodoro, enviou uma nota dizendo que tomou conhecimento desse caso através da informação prestada pelo médico-chefe da unidade mista, Dr. José Carlos de Guzmão, e imediatamente solicitou o desligamento da acadêmica do quadro de estagiários do município. A referida estagiária é oriunda de um convênio firmado entre a Prefeitura de Marechal Deodoro e a unidade de ensino SESMAC. E a Secretaria lamenta o ocorrido, reafirma o compromisso focado na humanização e respeito aos cidadãos em todas as unidades de saúde. Também consultamos o Conselho Regional de Medicina, Edson, e o Conselho informou que está levantando mais informações para que possa investigar esse fato. Só para concluir, portanto, aqui a nossa fala com o professor e coordenador do curso de Medicina do SESMAC. Então, amanhã vocês se reunirão com a aluna e também com familiares dela para ouvir, né, o que motivou, o que levou ela a fazer essa postagem e também as consequências desse ato. Tem que haver uma reflexão profunda, né, da atitude, porque as pessoas têm que se responsabilizar pelas atitudes que tomam. Isso é apenas um momento educacional para reflexão.
Mas o mais importante é a reunião do colegiado, onde as medidas disciplinares serão tomadas. Entre essas medidas, há a possibilidade de exclusão e expulsão do curso de medicina? Não é prerrogativa do colegiado. Existem reprovação, confecção de um registro dentro do histórico escolar, enfim, suspensão por vários tempos das atividades dela. A expulsão da instituição é uma prerrogativa de instâncias maiores da instituição, mas que isso será encaminhado. Ok. Pois é, Edson, você viu aí vários esclarecimentos que o professor falou, né, a respeito do código de ética que o estudante de medicina precisa seguir, e essa tecla é muito cobrada, muito batida durante todo o curso, né, de medicina, é um curso longo, e que eles são muito cobrados durante toda a vida acadêmica para respeitarem os pacientes, né, respeitarem a vida humana, trabalharem com ética. O que faltou nesse caso, diante dessa exposição à paciente, diante do desprezo à condição em que a vítima chegou, informando ali, né, que a paciente estaria atrapalhando o sono da estudante. E nas redes sociais as pessoas também se revoltaram e chamou a atenção porque dizem que justamente quem tem perfil como esse não pode trabalhar com saúde, né, Edson? Com atendimento ao público, à população. É uma população muito sofrida, né? É uma população que depende totalmente aí de um serviço público. E aí isso também pesa nessa hora, né, Edson? Com certeza, Bia. E como você falou, como o professor também falou, e eu queria aqui dar parabéns, né, pela transparência que a faculdade, que o professor, como diretor também do curso, veio a público falar, porque assim, não é um erro da faculdade, é um erro, foi uma falha da aluna, né? E a faculdade, claro, com a obrigação de formar futuros médicos, tem esse dever também com a população, e quero dar os parabéns pela posição também dele, né, pelos esclarecimentos trazidos também aqui ao vivo. E como você falou, inclusive durante o curso, né, tem a disciplina Código de Ética Médica lá, eles estudam isso também, depois fazem um juramento, e isso, claro, não pode acontecer de forma alguma. Muito obrigado, Bia. Agradeço também ao professor pelos esclarecimentos ao vivo. A gente vai continuar acompanhando também esse caso lamentável, com certeza, né? Uma aluna que, ok, ela vai ter, inclusive deve ter o direito de se posicionar, de dizer o que é que aconteceu, mas assim, publicar na internet, e isso aqui que foi publicado é inadmissível, ainda mais para quem vai trabalhar o resto da vida como médica. Então, você vai atender pessoas independente da hora, porque a necessidade das pessoas, né, uma emergência médica acontece a qualquer momento. E se você está no plantão, por mais desgastante, e a gente sabe que é desgastante sim, quem trabalha com saúde, ficar no plantão, mas foi uma escolha sua. E você tem que respeitar os pacientes e não pode em momento algum expor, porque a gente borrou aqui, ó. A gente borrou aqui os dados, mas tudo isso aqui foi exposto. Nome da paciente, nome da médica que estava atendendo, o que é que ela teve lá, tudo isso foi exposto nas redes sociais. Infelizmente, muitas pessoas acham, mas ninguém vai ver. As redes sociais são minhas, né? Só tenho amigos meus lá. Gente, a gente tem que repensar seriamente. A gente expôs uma paciente que, inclusive, veio a óbito. Né? Veio a óbito e ela ainda tira um deboche com a paciente que veio a óbito. Como é que ficam os familiares dessa paciente? É algo realmente inadmissível, né? E como a gente trouxe agora o posicionamento, inclusive, da faculdade, repito, dou parabéns ao posicionamento da faculdade, porque isso, com certeza, isso não foi ensinado em nenhuma disciplina do curso de medicina, né? Isso está na pessoa, é a decisão do aluno. E claro que o aluno tem o código de ética do aluno também, né? Ele tem que assumir as suas responsabilidades. E agora essa aluna, que inclusive até parece que já deixou as redes sociais, né? Já está afastada do curso, enfim, mas vai ter que responder pelo que fez e pelo que escreveu e o deboche que publicou nas redes sociais.